sentar da maneira melhor possível, adequando ao corpo para esse momento, fechar os olhos, relaxar, esquecendo de tudo o que aconteceu com a gente nesses dias todos, as dificuldades, esses caminhos difíceis pelos quais estamos passando, e vislumbrar sempre Sai Baba, Jesus, todos aqueles seres de luz que nos iluminam, nos acompanham, sentir dentro do coração esse amor que foi do alto. Amado Mestre Jesus, amado Mestre Sai Baba, mais uma vez a oportunidade de estar no centro. Graças ao bom Pai, aqui estamos. Graças aos nossos mentores espirituais, aqueles irmãos de luz que sempre estão nos acompanhando, cada um de nós teve a oportunidade de estar aqui. Nós pedimos, Mestre, pedimos humildemente que a intuição, que a ajuda do alto se faça enquanto estivermos conversando. Porque o aprendizado é mútuo e sempre que aqui estamos falando, estamos aprendendo. Humildemente sempre nos colocamos à disposição. O estudo que foi nos passado será mostrado hoje perante a nossa conversa. Mas é claro, mestre, sem intuição, sem ajuda, talvez fraquejemos. Então, mestre, nos colocamos à tua disposição para sermos medianeiros dessa conversa e que toda a verdade possa esclarecer a cada um que está dentro e fora do corpo físico aqui presente hoje. Que nós possamos falar a verdade, somente a verdade. Que nós possamos realmente esclarecer aqueles que necessitam, ajudando, construindo talvez um novo caminho para um novo amanhã. Obrigado pela oportunidade que me é dada. Como sempre eu só posso agradecer, porque tantas faltas, a dívida tão grande que ainda temos, um caminho tão difícil a percorrer, e pela bênção, pela bondade divina e pelo amor de luz, aqui estamos. Que nós possamos realmente unidos, nesse amor que desprende a todos nós, fazer com que essa energia que recai a todos nós aumentar, que ela possa ser curativa, que ela possa ser esclarecedora, ajudando aqueles que aqui não puderam estar, mas que talvez com o coração aqui estão. Jesus, Sai Baba, ajuda, fazendo que realmente o discernimento e a proposta do esclarecimento se façam claras dentro do nosso coração. Fiquem conosco, que assim seja. Primeiramente, como o Daniel começou falando, eu e o Roberto tínhamos no pensamento profundo de fazermos um simpósio sobre profecias. Roberto já havia separado 23 livros, já tinha separado mais de 10 filmes, que nós começaríamos a fazer essa montagem. Então, meus amigos, eu estou aqui de coração, com muito amor e muita vontade, para passar a vocês aquilo que eu consegui estudar. Tem muito a gente falar, a gente aprender também juntos, porque para mim foi um aprendizado essa leitura. De tudo o que eu li, é claro que eu escolhi 18 livros, entre eles o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Bíblia e a Gênesis, segundo o Espiritismo. Os outros livros, no passar da nossa conversa, eu vou relatando a vocês. Mas o que fica bem claro é que sempre que a gente se coloca numa condição de conversar a respeito disso, torna-se difícil. E por que torna-se difícil? Porque ainda nós somos muito materializados, nós somos ainda muito apegados a tudo. O Roberto sempre nos falou, não temos ainda o conhecimento do verdadeiro amor, nós temos o conhecimento do apego. Nós nos apegamos à família, nós nos apegamos às coisas materiais, a casa, o carro, a joia, a roupa, e esquecemos de nos apegar às lições de Jesus, de Sai Baba,
nos apegar a Deus. E nós somos centelhas divinas de Deus. Então, para começar, eu vou ler uma mensagem do Sai Baba, de 2009. Ela é um pouquinho extensa, mas dentro daquilo que nós vamos conversar, ela vai cair exatamente dentro de tudo que nós aprendemos, dentro de tudo que nós lemos e dentro de tudo que nós vamos conversar. Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência com essa leitura, porque logo nós vamos comentar através de algumas frases de Jesus que estão na Gênesis também. Então, começa assim: a purificação da terra e dos homens da terra. Este é o momento do despertar do seu planeta e de todos os que nele residem. Os dias obscuros estão chegando ao fim, as sombras vão se distanciando até desaparecerem, para serem substituídas pela luz solar, tão forte que irá purificar o planeta e prepará-lo para uma nova era de ouro. Eu encarno de tempos em tempos em forma humana, não para salvar o mundo, já que isso eu poderia fazer com um simples movimento de minha mão, mas para mostrar ao homem como salvar o seu próprio mundo. Isso porque só seres humanos possuem o livre-arbítrio e, portanto, somente a eles se permitirá salvar seu próprio mundo. Isso é um livro de Deus. Eu lhes mostrarei o caminho e enviarei muitos para ajudar na sua tarefa. Você e muitos outros estarão entre eles, mas isto não será fácil e levará algum tempo. A nova idade do ouro se desenvolverá gradualmente. Tudo faz parte de um plano perfeito, cujos detalhes e beleza estão além da compreensão humana. Todos têm a oportunidade de entrar na nova idade de ouro. O amanhecer da era dourada está perto, mas nem todos a experimentarão. Estamos vivendo agora o tempo de preparação para a idade dourada, e é nesse tempo que se faz o processo de seleção. Tomem consciência de que vocês estão vivendo os dias da transformação. Todos vocês estiveram se preparando durante várias vidas para aceitar a energia da transformação e oferecê-la aos outros. Vocês são transmissores da luz. Vocês são as pessoas que mudarão a condição humana e expandirão o nível da era espiritual, sucessora da era material. Seu crescimento é a manifestação da mudança. Quando vocês descobrirem quem são, os outros também sentirão a necessidade de mudar. Sua transformação pessoal e a transformação do todo são a mesma coisa. Não é suficiente apenas professar o amor. A essência do verdadeiro amor reside na autotransformação. O meu desejo é que, ao me ver, vocês encontrem a vocês mesmos. Alguns procurarão vocês em forma de caridade, outros os ridicularizarão. Quase tudo que parece forte, vai desmoronar. Aí as pessoas tentarão as verdades eternas e reconstruirão suas vidas de acordo com elas. Neste instante, você e outros seres como você vão se preparar para guiá-los. Vocês são mensageiros da esperança em um mundo de transformação interior. Acima de tudo, não prejudiquem a fé em vocês mesmos. Vocês deverão passar por uma prova para se converter naquilo para o qual têm se preparado durante tantas vidas. Este é um grande desafio, já que são muitas as forças negativas operando e tentando impedir constantemente o progresso da humanidade. Depois da tempestade vem um novo começo, e a atmosfera será totalmente diferente, como uma nova era. Será a era do amor, da harmonia e da cooperação, que substituirá a era da guerra, da luta, do ódio, da inveja, da ganância e de todos os aspectos negativos da vida. Quando a idade do ouro nascer, tudo será harmonia e o amor fluirá por toda parte. Todos os pensamentos de ódio desaparecerão. Imagine um mundo no qual todos estão sintonizados com o infinito. Como será vibrante, cheio de amor e compreensão. Os temas deste novo capítulo da história da Terra são o fim das trevas, a expressão do amor e compaixão,
como ferramenta para toda a vida social. O desenrolar de uma consciência superior, a flexibilidade e a compreensão, além de um carinho e respeito pela vida. Independente da forma em que ela se manifesta, assim como o cenário onde se desenvolve essa vida em ação, a Terra, vocês experimentarão a verdade de que tudo é Deus e de que há somente Deus. Será uma revelação que irá comovê-los profundamente. A mudança chegará. O dia do despertar não está distante e quando isso acontecer, haverá a revelação do que, na verdade, é Deus. Será a manifestação da sua onipresença. Tudo será um. Este é o segredo do universo. Existe somente um e este um é Deus. Serão tempos sagrados, jamais vividos pela humanidade. Serão dias onde todos se alegrarão diante do amor de Deus. Se regredir e perder esta oportunidade, mais tarde se arrependerão. Todos deveriam se preparar agora para esta mudança. E lhes prometo, chegará e só sobreviverão os que estiverem preparados. Isso será assim. Ouçam a advertência das minhas palavras. Serão poucos os que escutarão, muito poucos. Tenho advertido e transmitido minha mensagem milhares de vezes, e ninguém quer escutar minhas palavras. Atribuo isso à ignorância. Não demorem em sua ação para pôr em ordem o seu estilo de vida e mudá-lo à maneira de Deus. Não há outra forma. Sri Satya Sai Baba. Como falei no começo, toda a nossa conversa e tudo que nós lemos está definido aqui nessas palavras do Sai Baba. Eu fiz questão de ler integralmente, porque tudo, depois, até o final da nossa conversa hoje, vocês vão entender que tudo que ele disse resume tudo que nós estudamos nas palavras de inteligência suprema que eram ser de luz como Sai Baba. Eu tenho aqui um dos livros que eu peguei e tirei alguns trechos de palavras de Jesus, para que nós possamos entender, inclusive, o que o Sai Baba fala nessa mensagem. Começa assim: ouvireis falar também de guerras e de barulho de guerras, mas guardai-vos bem de vos perturbar, porque é necessário que as coisas ocorram, mas isso não será ainda o fim, porque se verá levantar-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terras em diversos lugares, e todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Isso está em São Mateus, no Evangelho. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fuja para as montanhas. Que aquele que estiver no alto do telhado dali não desça para carregar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo não retorne para pegar as suas vestes. E se esses dias não fossem abreviados, isso é muito importante. Se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem seria salvo. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Isso são palavras divinas de Jesus, e que Sai Baba foi bem claro quando deixou uma nova mensagem dizendo: se não houvesse intervenência de Deus em acelerar o karma da terra, não sobraria ninguém. E Jesus veio há 2000 anos atrás justamente para aumentar o número dos escolhidos. Então, essa aceleração do tempo que a física quântica comprova, que hoje o dia tem apenas 16 horas de 20 anos atrás, e por isso que passa tão rápido por nós e a gente não consegue nem sentir, é justamente foi acelerar o karma da Terra. Muitos falam das profecias de Edgar Cayce, porque ele previu que em 1999 as coisas iriam acontecer, e realmente não aconteceram. Mas não aconteceram pelo que foi acelerado o karma do planeta. E esse karma do planeta nós falaremos um pouquinho adiante, justamente o porquê e como que isso aconteceu. Essa manipulação do alto pelos engenheiros siderais que fizeram com que o nosso tempo fosse encurtado para acelerar o karma coletivo do nosso planeta. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças dos céus serão abaladas.
Eu vos digo em verdade que essa raça não passará enquanto todas essas coisas não estiverem cumpridas. Outra mensagem curta e grossa de Jesus a todos nós. Porque nós somos a quarta raça. E nenhum de nós vai passar para a quinta raça sem passar por tudo o que tem que acontecer. Quanto àquele dia ou aquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Jesus nos deixou dito que nem ele sabia o momento certo da nossa passagem pela dificuldade por esse Apocalipse, mas que somente o Pai. Porque dentro desses 2000 anos passados, tantas coisas vieram, inclusive nos deram um tempinho a mais. E nos deram um tempinho a mais justamente para que a aceleração do karma fosse possível. Isso é uma coisa planejada pelo alto há milhares de anos. Nós poderíamos ter mudado, sim, isso que pastor. Mas se nós tivéssemos nos melhorado, se a nossa bondade, o nosso amor tivessem aparecido muito antes. Porque nós temos tempo suficiente para nos declararmos a Jesus, que é o enviado de Deus a nós, a Saibaba, a qualquer que seja aquele que nos leve a Deus. Só resta abrirmos o coração. Nós somos centelhas divinas, somos filhos de Deus, como Jesus, como Saibaba, como Krishna, como Buda, como todos. E todos passaram pelas dificuldades. Cada planeta tem a sua evolução e tem o seu momento. E para que essa evolução aconteça, os seus habitantes precisam estar no mesmo momento da evolução. Por isso que são poucos os escolhidos, muitos os chamados. Todos nós fomos chamados, todos. Mas nem todos nós seremos escolhidos. Nós teremos que estar juntos e unidos sempre no amor, fazendo o bem, a caridade e prestando atenção nos ensinamentos, em toda a verdade que foi nos deixada através de tantos seres de luz que aqui estiveram e que aqui estão. E se levantarão falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essas palavras de Jesus, que estão dentro do Evangelho, palavras de Isaías, palavras de Jeremias, de Daniel, de tantos outros profetas, que o fim dos tempos seriam chegados. Todos nós acompanhamos a várias histórias que dia 21 de dezembro de 2012 vão acontecer as coisas. Podem acontecer nessa data. Porque os maias nos deixaram, através das suas escritas, que a mudança ocorreria no dia 21 de dezembro de 2012. Para Edgar seria 11 de novembro de 1999. Então, essas datas, nem Deus nos deu a saber, como Jesus disse, que iria acontecer, iria. E teríamos os sinais, e esses sinais não seriam ainda o fim dos tempos, seriam sinais. Né? Das guerras de povo contra povo, país contra país, os terremotos, os vulcões, né? As guerras tremendas que já se passaram, os tsunamis, e tudo isso tem acontecido. E esses são os sinais. Todos nós, para passarmos por essa provação, temos que ter entendimento. É claro que as dificuldades estão aí e virão. Né? Nós não somos um povo privilegiado que estamos aqui no Brasil e nada vai acontecer. Vai sim, claro que vai. O próprio Saibaba nos disse que o Brasil sofreria muito com ventos e água, deslizamentos através da água, né? Que os outros países com os problemas de vulcões, terremotos, teriam uma outra alternativa dessa aprovação. Mas isso não quer dizer que nós, brasileiros, somos os eleitos. Não, nada disso. Nós somos, a maior parte de nós, europeus, que fizeram as barbaridades lá e agora vamos resgatar aqui. É claro
que ninguém vai passar com Jesus, as palavras de Jesus, sem que tenha, deste momento, tirado proveito. Mas o proveito é moral. Os cataclismos que nós passamos são morais. Os físicos existem já e há várias e várias etapas estão acontecendo. Tudo que nós vamos passar é cíclico no nosso planeta. Este problema que estamos vivendo, estamos às portas para vivenciar, acontece de 13.000 anos aproximadamente. Em 6.666 anos, que é o número da besta, acontecem os cataclismos. Mas de 13.000 e poucos anos, em 13.000 e poucos anos, é que acontecem realmente essas maiores dificuldades. A Atlântida, há 13.000 anos atrás, afundou. A Lemúria, mais tempo atrás, também aconteceu a mesma coisa. A geografia do planeta vai se alterar. Segundo Chico Xavier, em um dos seus livros, a nova geografia do planeta estará totalmente delineada no ano de 2056. Isso quer dizer que não é 21/12 de 2012 que vai mudar toda a geografia, não. As coisas vão ser mudadas com o passar do tempo, como já estão acontecendo. Como aconteceu no Japão. O Japão está 1,20 m abaixo do que estava há um tempo atrás. Existe um futurólogo que previu o mapa da Terra de como ficaria em 2050. Isso, se vocês quiserem, depois até dou o site para vocês olharem, acho que todos já viram. Então, ele em cima do que Edgar Cayce propôs, ele foi lá e fez, talvez incluído por algum irmão, e fez o mapa mundi, que é totalmente diferente da nossa visão hoje. E nós temos, por exemplo, o Brasil, realmente o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. É a terra do cruzeiro, como Jesus reporta em muitas mensagens. Nós temos na nossa costa brasileira a Serra do Mar. E essa é uma defesa natural, que nós ainda não paramos para pensar sobre isso, mas ela é a defesa natural do nosso planeta. Então é claro que quando chega lá em cima no Nordeste, ela começa a diminuir. E pelas consequências dos terremotos, das mexidas, das placas tectônicas, as ondas vão ser superiores a elas. Então o que vai acontecer? Vai mudar. E o eixo planetário também vai ter uma alteração. Nós temos aqui, Ramatiz. Vamos começar pelo primeiro livro aqui, depois eu vou falando para vocês. Se no final alguém se interessar pelos 18 livros, eu posso até relacionar vocês, que é bastante, acho que. Mas, Mensagens do Astral, né? Ramatiz nos dá bastante subsídio para entendermos o que vai acontecer com o planeta X. Chico Xavier chamava de planeta chupão. Alguns escritores relatam que ele vai passar, em dezembro do ano que vem, entre o Sol e a Terra. Outros falam que ele vai passar do outro lado. Entre a Terra e o Sol, passaria o planeta X. E ele estaria distante da Terra antes da Terra com o Sol. O que acontece é que ele vai interferir diretamente na evacuação do nosso planeta. Ele é um planeta, em relação à Terra, mais atrasado, e que aqueles irmãos prováveis que não foram os escolhidos, que foram chamados, mas que não foram os escolhidos, degradarão para esse planeta. Isso não quer dizer que toda a nossa população, de encarnados e desencarnados, 2/3 da população, como já diz no Apocalipse de João, irão para esse planeta. Não. Temos irmãos que irão para outros sistemas solares, para outras galáxias, mas serão degradados. O Roberto nos passava sempre dos estudos e das coisas que ele próprio vivenciou. Ele tinha muitos sonhos na infância, em que ele via naves pousadas no planeta,
fazendo com que essas pessoas fossem entrando nas naves para serem evacuadas daqui. Isso que ele falou, eu já li em alguns livros. E ele não mencionou que eram livros, foram coisas dele, que ele sonhou e nos passou isso. Então foi uma visão que ele teve do futuro. E essas coisas vão acontecer realmente. Esses contatos com os seres extraterrestres existem há, milhares de anos. Hoje, as potências não deixam isso vir à tona porque eles acham que a população ficaria com medo. Mas na realidade eles implantaram medo dizendo que eles vêm aqui para nos sugar, para nos maltratar, para tirar proveito do planeta. Eles têm uma inteligência tão superior a nós que não precisariam da gente, né? A gente ignorante ainda como é, no nosso nível evolutivo, o que eles iriam tirar daqui? Nesses níveis superiores, eles não precisam do dinheiro, do relógio, da joia, não precisam mais disso, já são desapegados a isso. É claro que nós temos, no contexto também, irmãos ainda, desgarrados do bem. Isso aconteceu na nossa evolução aqui. Há milhares de anos atrás, a formação da nossa raça adâmica foi feita pelos irmãos de Capela, que também naquela época estavam numa modificação no índice moral deles. Estavam passando como nós estamos passando agora. Esses irmãozinhos que lá não podiam ficar, que não podiam participar de uma nova existência lá, pois a sua elevação moral não condizia com aquele momento, vieram para cá a convite de Jesus. Vieram milhões de pessoas que viriam nos ajudar nesse momento de aprendizado que nós estávamos naquela circunstância. Então, eles moralmente ainda eram um pouco atrasados, mas intelectualmente eles podiam nos ajudar e foi isso que aconteceu quando eles aqui estiveram. Não quer dizer que só vieram os irmãos de Capela. Não, vieram de vários outros planetas. Como continuam vindo, principalmente nesses momentos de transição. Vêm espíritos muito mais evoluídos para nos ajudar, para nos empurrar, para podermos passar as coisas que temos que passar. Então essa raça adâmica foi formada principalmente pelos irmãos de Capela, que também naquela situação passavam por esses momentos. Tem um livro do nosso amigo Robson Pinheiro, que fala exatamente sobre esse momento dos capelinos, que é Crepúsculo dos Deuses, que é um livro de 2007. É um livro que mostra como que foi a mudança, essa transição planetária para eles naquela época. O Apocalipse, de Robson Pinheiro, também é um livro interessante da gente analisar, porque ele tem uma visão espiritual do Apocalipse de João. Então ele nos mostra, ele nos dá um acesso a essas informações, porque o Apocalipse, ele é um pouco cheio de alegorias. E Jesus, quando implantou a visão para João, há 2000 anos atrás, ele não tinha a formação do que era um canhão, do que era um avião, do que era uma explosão, um tanque de guerra. Então, ele mostrou aquilo para o intelecto de João naquela época, 2000 anos atrás. Então é difícil ele ter nos passado a visão que ele teve sem ter o mínimo conhecimento da estrutura que nós temos hoje. Tem a Marca da Besta, que é um livro também, é uma trilogia do Robson Pinheiro, e que no capítulo 10 ele fala das trevas, em que nós estamos envoltos ainda ao não, ao apego material, e aqui nos deixa retrógrados. Por quê? Porque tem um lado escuro, o mal, que não quer participar dessa evolução. Por que não quer participar? Porque eles não vão fazer parte da nova existência do planeta. Porque não vai existir o mal nessa condição. Nós temos ainda palavras de Jesus de 2000 anos atrás que marcaram, que nos marcam até hoje, pela dificuldade de entendimento das pessoas daquela época. Então são coisas que nós ainda temos que aprender, mas com suavidade, assim como o amor de Jesus.
Nós temos o livro de Chico Xavier, A Caminho da Luz, que é de Emmanuel, que fala das lutas renovadoras. Ele dá, num capítulo desse livro, exatamente a força interior que nós temos que ter, porque esses momentos que nós vamos passar são muito difíceis. Mais à frente um pouco, nós vamos conversar sobre isso. Nós temos aqui um livro que eu acho importantíssimo, a leitura que ele dramatiza, que é o seguinte: Brasil, Terra de Promissão. Esse livro não existe mais em livraria, esse não tem. E não foi o Cílio Mais que psicografou, foi América Pauliano. Então é um livro difícil de encontrar. Eu consegui dois, um eu dei para o Roberto, outro eu fiquei. Mas é um livro assim que, sabe, é muito importante a gente ler o que vai ser o Brasil nessa época de transição. As coisas que acontecerão, não no dia 21 do 12, mas que vão acontecer um pouco antes aí, inclusive. Aí nós temos Isaltino Barbosa, Emissários da Luz e da Verdade. Esse livro é importante pelo seguinte: nós temos a indicação desses irmãos, desses seres de luz que estão encarnando a partir de 82 com maior número, mas já estão encarnados aqui há muito mais tempo. E isso continua encarnando. Porque senão o que a gente pensaria de Deus? Se vão acontecer tudo isso, terremoto, vulcão, vai pegar fogo, vai cair raio do céu sem ter nuvem, por que as crianças continuam nascendo? Onde é que está a bondade de Deus? Essa é a questão que a nossa ignorância pergunta. Mas por quê? Porque nós somos ainda ignorantes. Realmente não adianta a gente querer se achar o gás da Coca-Cola, porque nós não somos. Nós somos todos farinhas do mesmo saco. Por isso nós estamos aprendendo nessa escola que é o planeta Terra. Por isso nós estamos encarnados aqui. E por isso nós vamos continuar aprendendo, lutando, para poder continuar realmente aqui. Para podermos ser um dos escolhidos. Olha, tem um escritor, Drúmbalo Melquisedeque. Eu já falei para alguns de vocês que é o antigo segredo da flor da vida. Esse irmão, para eu explicar para vocês, eu teria que entrar numa maior profundidade, que eu acho que não é o momento. Pelo menos a intuição não me mostra assim. Teríamos que comentar alguma coisa sobre o livro Autobiografia do New York, para termos a noção do que é esse espírito e o que ele veio fazer no planeta. Nós estamos no planeta Terra cercados por irmãos de luz. Nós temos emissários do alto, olha, de várias galáxias, de vários planetas. Nós não estamos sós. Jesus foi a luz que veio nos mostrar 2000 anos atrás o caminho. Saibaba esteve aqui entre nós até 2 meses atrás, ensinando e nos dando as lições, como a própria mensagem que ele nos deixou aqui. Então, por isso que a gente vai lembrando, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos esforçar. Nada vem de graça, nada. E quem pediu para estarmos aqui nesse momento fomos nós mesmos. Porque nós sabemos, fora do corpo, nós temos um conhecimento muito maior. E essa energia que nós trazemos de 13.000 anos atrás, esse esquecimento temporário, que está guardado e armazenado na nossa consciência, virá à tona com essa transição. Nós somos muito mais inteligentes do que estamos. Nós temos uma percepção muito maior do que essa que hoje estamos. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não somos o corpo. O corpo é passageiro. O corpo é um empréstimo de Deus. Nada aqui é nosso, tudo é de Deus. Então a gente fica se agarrando à casinha bonita, ao carro legal, ao anel lindo, ao relógio complicado, ao óculos escuro. Mas o que adianta isso? Quando nós voltarmos para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, nada disso vai ocorrer. A única coisa que irá conosco, a única coisa, são as atitudes e as coisas que fizemos, bem ou mal. Com esse aprendizado, com as lições de Jesus, nós podemos nos desapegar. E conseguindo fazer isso, o mal vai saindo junto. Por quê? O egoísmo é a rainha-mãe das outras vicissitudes. Nós temos dentro do egoísmo, ela começa a se alastrar
vai para a vaidade. A vaidade é aquilo que a gente se acha, mas não é. Como muitos espíritas se acham que o espiritismo veio para salvar todo mundo. Quando a gente for para o outro lado, só vai encontrar os espíritos. Tenha santa paciência. Mas é pura verdade. Jesus, há 2000 anos atrás, não falou para ninguém se espírita, católico, Assembleia de Deus, testemunha de Jeová. Não. Ele veio já mostrar a humildade e o amor. Saibaba foi claro em dizer: só existe uma linguagem, a linguagem do coração. Só existe uma religião, que é a religião do amor. Ele foi curto e grosso e disse-nos isso. E várias vezes, não foi uma. E são lições que nós temos que aprender. Não é porque hoje nós estamos aqui, muitos espíritas, muitos hinduístas, é porque nós somos filhos de Deus, fomos criados para retornar a Ele. E vamos retornar desde que nos apeguemos a Deus. Tem uma palavra que eu gosto de falar sempre, que é a seguinte: que não se diga toda a verdade, mas que tudo que se diga seja verdade. Por isso que nós estamos conversando hoje. Eu vou dizer, e o que eu falar é a verdade, mas não vou dizer toda a verdade. Mas tudo que eu falar vai ser a verdade. Então nós temos o Drúvalo, Melquisedeque, que é um espírito de outra galáxia, que veio para esse planeta para ajudar na transformação da energia do planeta. Então, ele dá vários ensinamentos, ele fala sobre ele fala sobre o centésimo macaco. Isso é uma coisa muito importante para os nossos dias, inclusive, porque ele nos dá, assim, pitadas muito inteligentes para fazer nós mesmos acordarmos. Então, ele fala o seguinte: nós temos as nossas polaridades magnéticas, que já estão em movimento, e isso é cíclico. Não vai acontecer porque dia 21 do 12, não. Isso é cíclico, acontece com o nosso planeta desde que ele foi formado. Isso acontece. E vai acontecer já. E essa mudança dos polos magnéticos faz com que nós tenhamos uma desenvoltura psíquica atrapalhada. As linhas magnéticas, para vocês terem uma noção, elas regem a imigração dos pássaros, dos golfinhos, das baleias, vários e vários animais. E o que está acontecendo? Baleias estão encalhando na praia. E as pessoas dizem: não, mas isso é por causa da temperatura que subiu. Eles não têm tanto calor assim. Então o que acontece? Eles estão seguindo as linhas magnéticas através dos polos magnéticos. E como está deslocando o polo magnético, eles estão seguindo as linhas. E essas linhas estão passando pelo continente. E eles fizeram isso por milhares de anos. Só que agora eles continuam fazendo e estão aparecendo na praia. Os pássaros, sei lá, uns 3 meses atrás, apareceu uma migração de pássaros, não sei se é no Canadá ou nos Estados Unidos, e morreram milhares de pássaros porque migraram para o lugar errado, mas também seguindo essas linhas magnéticas. Quando essas linhas magnéticas estão convergindo, porque vai haver inversão polar, vai existir, isso já está para acontecer. Nós vamos ter a aurora boreal na França, nós vamos ter na Europa a aurora boreal, coisa que só acontece no Polo Norte. Vai ter, em São Paulo, nós vamos ver ameaças de aurora boreal. Mas são coisas que vão acontecer e vão acontecer. E quando essas ondas magnéticas, que elas ficam nos polos, elas saem, né, e voltam para outros polos. Quando isso ficar mais ou menos de frente para o Sol, o que vai acontecer? Vai acontecer coisa muito difícil. Os raios solares vão entrar com muito mais potência. Os ultravioletas vão fazer estragos difíceis. São coisas que virão do céu, que Jesus mesmo disse. Virão coisas do céu fantásticas. Nós vamos ter raios vindos do céu sem nuvem, simplesmente com a ionização da atmosfera. São coisas que já estão acontecendo no Brasil.
Já se teve notícia, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver. Existem raios sem ter nuvem. Não necessita da nuvem para existir o raio. E essas coisas vão acontecer com maior brevidade. Drúvalo fala que todos nós passaremos, veja bem, do segundo nível de consciência que nós estamos para o terceiro. E todos nós passaremos. Mesmo aqueles que não forem, que não passarem no vestibular, que é essa transição, vão ter um acréscimo na consciência. Nós já temos acumulado no nosso chip muitos conhecimentos, muitos conteúdos de 13 mil anos atrás. Nós não viemos ontem para a Terra, nós estamos aqui há milhares de anos. Né? Nós somos seres de milhões de anos. Então a gente não pode se iludir e achar que, não, nós viemos ontem para a Terra, quando morrer hoje não sei quando eu vou. Não, vai ficar aqui, dependendo das circunstâncias, vai para o planeta C, vai para outros lugares. Tem a história do 100º macaco, que aconteceu. Os cientistas estavam estudando os macacos em Fukushima, no Japão. E há 30 anos eles estudavam os macacos. E eles pegavam, davam batata doce para o macaco, jogavam no chão. O macaco olhava aqui, comia, né, não gostava muito, não comia. Teve uma macaca, que não era mais velha, pegou a batata que ficou meio suja, lavou e comeu. Bom, eles acharam aquilo fantástico. A primeira macaca chegou e lavou. Só que no outro dia, todos os macacos estavam lavando as suas batatas. Aí eles acharam mais fantástico. Eles contaram 100, então ficou a lei do 100º macaco. Só que isso não ficou só ali. Eles partiram para outras ilhas para fazer outros estudos e fizeram a mesma coisa. Os macacos das outras ilhas estavam fazendo a mesma coisa. Jogaram as batatas para os macacos e os macacos lavavam as batatas. Então, ele fala o seguinte, que tem um campo morfogenético para a comunicação. Então, isso, eu falei dessa lei porque para nós vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter os irmãos que vão estar muito à nossa frente na hora da mudança. E esses irmãos vão fazer com que nós sejamos os seguintes da lei do 100º macaco. Um vai aderir, o próximo vai aderir, e isso vai fazer a consequência de aumentar o número dos escolhidos. Quando nós fizermos a passagem no terceiro nível de consciência, nós vamos abandonar muita coisa, principalmente o apego. Essa é a questão mais difícil do nosso autocontrole. Nós podemos até achar que não somos apegados, mas somos sim. Nós somos aos filhos, somos à família. E por que somos aos filhos e à família? Jesus não disse quem são meus irmãos, minha mãe. Vocês que estão aqui são meus irmãos, minha mãe, meu pai. Não é verdade? Então nós esquecemos do princípio de Jesus. Ele disse assim, que existiam duas leis principais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, que é tão importante quanto a primeira, amar o próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Então, para nós, no nível evolutivo que estamos, no nosso apego que estamos à matéria, vai ser a maior dificuldade dessa transição. Drúvalo fala o seguinte, que nós passaremos da terceira para a quarta dimensão. E não foi só Drúvalo, não. Tem livros espíritas que já falam nisso. Livros espiritualistas falam que nós vamos mudar para um outro nível, mas não fala da quarta dimensão. É uma nova dimensão, mas não se fala nisso. E nós vamos passar para a quarta dimensão. O que ocorre na quarta dimensão é que toda matéria sintética não vai fazer parte, não vai se materializar na quarta dimensão. A natureza vai continuar intacta. Então, nossas casas com o vidro vai virar areia. As ligas metálicas vão voltar ao seu natural, voltam à matéria.
Não adianta a gente, porque nesses 3 dias eu vou entupir minha casa de comida, vou deixar cheio de água, vou esvaziar a piscina e pôr tudo em água lá embaixo. Não vai resolver, não vai, porque nós vamos ter um novo amanhã. Serão 3 dias e 3 noites. Isso está escrito no Evangelho, está escrito no Apocalipse, está escrito no nosso amigo Nostradamus, que é uma das encarnações de Isaías, Nostradamus. Em todos os lugares que a gente vê, fala-se sobre essa escuridão. E realmente nós vamos passar. Drúbalo fala que é de 2 dias e meio a 4 dias, que provavelmente serão 3 dias. É quando nós estamos passando de uma fase para outra. É um vácuo. É um vácuo que todos nós vamos passar. Para nós podermos ser agraciados em continuarmos aqui, nós temos que ter um entendimento. Do quê? Das virtudes. Que virtude não é coisa bonita, não, é obrigação nossa. Como é obrigação nossa largarmos tudo para trás de ruindade, inveja, maldade, essa incompreensão, intolerância, tudo isso deixamos de lado. Claro que hoje nós vamos sair daqui, quando derem uma fechada na gente na rua, meu querido irmão, dirija melhor, você é um amor, mas hoje eu estou bonzinho, não vou te fazer nada. É difícil, sim. Por isso que eu falo, o nosso nível evolutivo é muito difícil. Né? Normalmente o cara que dá uma fechada, você já sai pelo vidro, já quer jogar o sapato, rasgar tudo. Mas é a coisa, nós temos que nos compreender. Nós temos que entender que nós somos perfectíveis. Chegaremos à perfeição. Nós fomos criados para isso. Perfeição relativa. Mas nós fomos criados. Nós somos centelhas divinas e chegaremos lá, como todos esses irmãos de luz que já estão prontos, que já estão lá, também passaram pelas dificuldades que nós estamos passando. Deus não criou as estrelas, né, os planetas, só para encher a Lua principalmente, que é bem clarinho, para deixar bonita a nossa noite. Não. Não tem um corpo celeste que não tenha atividade espiritual. Não existe. Então nós somos egoístas e ignorantes, achando que só existe vida aqui. Que hoje a gente morre, amanhã nós estamos aqui de novo, né? Então, são coisas que nós temos que desapegar. Nós temos aqui, todas as vezes que passamos pela precessão dos equinócios, os nossos polos passam por essas mudanças, atravessamos um espaço vazio por cerca de 3 dias e meio. Nós temos aqui, para voltar àquele assunto que nós tínhamos falado, do nosso dia ter 16 horas, essa ressonância de Schumann, ela está em uma altura aproximadamente 700 km do planeta. Né? Ela é a energia que tem o nome aqui, a energia frequência de Schumann, é frequência ressonante física do planeta Terra. Então o que acontece? A manipulação celestial, para que nós passássemos por tudo isso, acelerasse o karma da Terra, comprimiu essa ressonância, fazendo com que essa frequência aumentasse. Ela aumentando, acelerou o nosso dia. Mas isso, o nosso entendimento, a física quântica tenta explicar. Mas é complicado para a gente ter entendimento. Como? O Sol aumentou o nosso dia. Como se o Sol continuou no mesmo lugar e a Terra fazendo a velocidade dela, da translação igual, a rotação igual? Como é que pode? Pode. Pode, tanto pode que isso está acontecendo. Para o nosso entendimento ainda é muito acima do que nós conseguimos assimilar. Mas existe. E isso é normal. E fizeram justamente para nos ajudar. Todos nós seremos acompanhados por seres, como disse Saibaba, de luz, que não nos abandonaram. Mas eles estão deixando que eles não podem mexer no nosso livre-arbítrio. Não, isso é uma coisa dada por Deus, cada um tem o seu. Nós não podemos chegar e querer que o nosso irmão faça
resolva o nosso problema por nós. Não, nós temos que aprender. Ninguém vai fazer o vestibular por mim. Eu tenho que ir lá e fazer. Ninguém passa de ano na escola se não for eu. Eu tenho que ir lá e passar. Quer dizer, é a mesma situação para todos nós. Avisos, exemplos, nós estamos cheios e lotados por isso. Falta-nos a garra, o discernimento e o esclarecimento, mas de dentro do coração, para a gente chegar e ter como continuar a caminhada. O que Drúvalo fala para a gente, que eu acho muito importante, ele lembra bem de Jesus em todo o livro. Então ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São palavras de Jesus e Drúvalo pôs muito bem. Quais os mansos que herdarão a terra? Os escolhidos. Jesus falou há 2000 anos atrás, é que a nossa mente se preocupa no hoje e não no amanhã. Deepak Chopra lembra uma frase assim, o presente é a bênção, é a dádiva, o passado é a história, e o futuro é uma incógnita. Por quê? Porque nós estamos deixando de viver o presente. Se nós montarmos o presente hoje com amor, com bondade, com, tolerância, compreensão, nós teremos o futuro de luz que nós tanto almejamos. Falta pouco. Nós temos já o entendimento, sim. Esse esclarecimento nos é dado através dos livros, através da Bíblia, através do Evangelho, o segundo o Espiritismo, o Torá, qualquer livro que nos leva a entender a bondade de Deus, nos põe no nosso lugar. Nós temos também, olha, Patrick Gerald. Esse, alguns chamaram de louco, porque ele escreveu o Código de Ordem. E é onde ele fala exatamente sobre a energia magnética, que ela vai inverter a polaridade, já está acontecendo isso, tanto que isso é notório, porque nos aeroportos eles têm que aferir os instrumentos de IFL-2 e IFL-3 todos os dias, porque eles seguiam pelo norte magnético, não o norte verdadeiro. E isso está alterando. E com essa alteração, os aviões, se não forem aferidos, eles têm equipamentos automáticos. Se não for aferido, é como aconteceu no passado, aquele avião da VASP que caiu lá no mato, porque digitou o código errado. Vai acontecer. Então vão ficar perdidos. Então a aviação, como disse Saibalo, daqui a pouco não vai mais poder voar. Infelizmente, mas é a pura verdade. E muitos acham que seria por causa dos vulcões. Eu também achava. Mas com essas histórias do polo magnético inverter, e se ele ficar, a hora que ele ficar praticamente a zero, nós vamos ficar aqui numa dificuldade tremenda para tudo, inclusive o psíquico. Nós temos que entender que hoje a gente fala, os lunáticos, os bipolares, coisas que há 30 anos atrás não falavam. Nossa, meu Deus, o bipolar. Hoje todos nós somos. Quem que não tem ataque de raiva aí? Como eu falei, sai de fora, um cara dá uma fechada, ah, queridão, né? Quem que não tem? Então, nós somos bipolares. E vai acentuar muito mais com essa mudança polar. Porque nós somos guiados por esses trilhos magnéticos. Todos nós. Vamos pegar a Lua. Não, mas a Lua tem, nessas faixas magnéticas, ela tem alguma alteração. Tem, e pelos estudos tem e muito. Porque quando vem a Lua cheia, no dia anterior e no dia posterior a ela chegar, se vocês olharem todas as medições que fizeram de crimes, de toda a maldade que é possível, a concentração está nesses 3 dias. E por quê? É por causa disso. Então, com essa mudança da polaridade magnética, nós vamos ter problemas seríssimos na rua, em casa, porque todos nós ficaremos à mercê das energias ruins, porque nós não somos ainda bonzinhos, estamos tentando, mas ainda temos um caminho longo. Então essas coisas vão interferir no nosso dia a dia, mas acontecerão coisas tristes nos nossos lares, em que crianças surtarão, ferirão outros em casa,
na rua vão ser coisas horrorosas que vão acontecer. Segundo Drummond, isso aconteceria de 2 anos, de 3 meses, 2 meses a 2 anos. Seriam essa sequência, mas como ele já viu pela evolução do nosso planeta, no mínimo 3 meses nós vamos passar por isso. E por isso Jesus já nos orientou há 2000 anos atrás. Que as dificuldades estariam dentro de nós. E estão. Então, não adianta nós pegarmos e, não, mas eu só vou no lugar bonzinho, eu estou bonzinho, e todo mundo que estiver comigo é bonzinho, não. Nós podemos ter o nosso ataque do mesmo jeito que aquele que está mal pode ter também. Então essas coisas, esses acontecimentos serão corriqueiros, infelizmente, mas faz parte da nossa caminhada. Se nós entendemos que 1/3 da população, tanto encarnada quanto desencarnada, mas vamos nos colocar na encarnada. Se 1/3 vai continuar no planeta, 2/3 não vai. E 2/3 formam 4 bilhões e meio de espíritos encarnados. Como que se dá isso? Então a gente tem que realmente usar do esclarecimento e do bom senso. Quando alguns Sinclair, no Zen das Estrelas, ele já fala um pouco sobre como vai ser essa transição e como vão acontecer essa levada dos espíritos para um outro planeta. O Lawrence Joseph, no Apocalipse 2012, ele fala do código da Bíblia, onde diz exatamente isso que nós estamos conversando. O Código da Bíblia é um best-seller que já está aí desde 1990 e alguma coisa. O Drosnin, que escreveu, até aparece no Discovery Channel, apareceu ele comentando e falando sobre o Código. E estão descobrindo cada vez mais coisas em cima do Código da Bíblia, que é o livro, para nós que estamos nesse contexto, é de mais fácil acesso. Então são coisas aí que não temos como mudar. A Martine Vallet, ela fez um livro que se chama A Grande Mudança, onde ela organizou esse livro porque tem 3 pessoas importantes, Lee Carroll, Tom Kenyon e Patricia Corey. Um é cientista e médium, a Lee Carroll é médium e a Patricia Corey é médium. Então, eles recebem muita comunicação de seres extraterrestres, então de outras galáxias, e que estão aqui, e que tudo isso que eu já conversei com vocês só aumentou o nosso esclarecimento. Eles falam da esfinge de Gizé, assim como o Patrick Garrel diz que embaixo da pata direita da esfinge de Gizé estão os esclarecimentos que virão à tona e que nós todos seremos esclarecidos sobre isso. Existem coisas lá que datam de 13 mil anos atrás. Nós achamos que a esfinge tem 4 mil anos. Não, tem mais de 13. E como há 13 mil anos atrás, 13 mil e um pouco atrás, 13.300 e alguma coisa, houve a mesma coisa que vai acontecer agora. As coisas que não eram da natureza se diluíram. E por que as pirâmides foram feitas com coisas da natureza? Então são coisas esclarecedoras. As pirâmides têm mais de 3 mil anos. Não tem 4 mil anos, 6 mil anos, não. Tem mais. Nós já tivemos civilizações aqui muito mais avançadas intelectualmente do que nós. Muito mais. Atlântida é uma prova. Os maias tiveram a noção do cosmos muito mais avançada que muitos de nós hoje. E são raças de agora. São remanescentes, os Atlantes, que foram para o Egito, onde fizeram as pirâmides. Então, o que vai acontecer realmente serão coisas que ficarão para o passado da 3ª dimensão. A 4ª dimensão não vai ser dessa maneira. Nós seremos mudados geneticamente. É difícil de termos entendimento. Muitos de nós
fora do corpo físico, continuaremos aqui. E estaremos mudando também para a quarta dimensão. Então, vão acontecer coisas desagradáveis, vão sim. Tem um livro interessante que o Trigueirinho, que é um escritor aí que tem mais de 100 livros, tem um livro que fala sobre a quinta raça, um livro fininho, fácil de ler, e que ele fala exatamente, assim como outros, mas que eu não pus aqui, o que o Roberto via na infância. Que é essa evacuação desses espíritos. Muitos serão degradados ao planeta X. Muitos voltarão para a capela. Muitos de nós somos capelinos e nós ainda não sabemos. Mas muitos daqueles que vieram no passado nos ajudar voltarão aos seus planetas de origem. E muitos que estão nascendo precisam estar aqui. Nessa mudança de dimensão que vai acontecer, nós todos passaremos por um outro físico. Será totalmente diferente desse aqui. Nós seremos mais altos. Nós não vamos entender nessa passagem. Vai começar a transição, na passagem em si, umas 6 horas, 6 a 5 horas antes do vácuo, em que nós veremos luzes diferentes, coisas diferentes, e que nós teremos que ficar sentados, e esperando, e fazendo oração, vigiai e orai. Jesus foi nos alertando com todos os seus ensinamentos. Muitos de nós vão querer ter acesso à quarta dimensão no mesmo momento. Não vão ter a condição. E aí só Deus vai definir. Vai depender muito do que fez no passado para poder ter esse amparo. Mas essa transição vai acontecer para todos nós. Aqueles que tiveram oportunidade e que já mostraram que não vão ter a condição de continuar no nosso planeta, esses já estão sendo degradados. Nós vamos ter o contato com os extraterrestres já. Eles também têm que fazer uma volta para poder entrar na nossa dimensão, que a nossa dimensão ainda faz parte do caminho evolutivo. Nós ainda somos infantis em relação à evolução. Quando passarmos para a quarta dimensão, nós teremos a mudança. Nós teremos a quinta, sexta, sétima, mas quando entrarmos na quarta dimensão, nós teremos essa mudança. Tem coisas que era para falar que parece que não é para conversar muito. Mas essa nossa querida amiga Martine Valé, ela deu algumas dicas de como nós devemos nos comportar quando começarem as mudanças. E daí, logo depois que eu ler isso, eu vou contar mais uma coisinha. Que nós já estamos na transição. Essas dores no corpo, essas visões que nós temos, essa insônia, já faz parte da mudança. Embora nós não queremos ainda admitir, já faz parte da mudança. O nosso nível evolutivo já está começando a se alargar. Nós ainda temos aqui algum esquecimento das coisas, e isso está se acentuando até em jovens. E esses momentos são para que a gente reflexione realmente. Por que está acontecendo isso? Nós vamos deixar para trás uma coisa muito simples, a terceira dimensão, a matéria, o apego. Isso vai ter que ficar para trás. O que vai ter que nos acompanhar realmente é o amor, a bondade, a serenidade, a compreensão, a compaixão, todas as virtudes que fizeram parte do dia a dia de Jesus. Isso é a nossa obrigação. E se nós quisermos passar, se nós quisermos aproveitar, continuar aqui, nós vamos ter que aderir a tudo isso. Então, essa irmã fala o seguinte, que para nós passarmos esse tempo, essa transição, nós temos que reduzir todos os dispositivos eletromagnéticos que interferem nos fluxos naturais de energia e nos biorritmos. Substituir o uso de roupas, alimentos e produtos químicos sintéticos, de fibras naturais, de alimentos vegetarianos integrais e substâncias orgânicas. Tomar água purificada, processada no nível celular por pensamentos conscientes, preces e meditações, bem como pelo uso de formas geométricas sagradas. Aí entra o octaedro e o tetraedro sagrado. Né? Para remover os pensamentos tóxicos, aí é que é o nosso problema.
dos campos da consciência, os procedimentos recomendados são os seguintes. Isso serve para todos nós. Meditação e respiração apropriada. Escolher conscientemente o perdão em lugar da vingança. Tolerância em lugar do julgamento. O amor sobre o ódio e a confiança sobre o medo. Render-se ao amor incondicional, amando incondicionalmente. Reconhecer e aceitar as próprias emoções, trazendo-as à plena luz da consciência antes de liberá-las através do coração para dentro da terra, onde possam ser transformadas. Passar tempo na natureza, amando os animais, inspirando o ar puro, o cheiro das árvores, das flores, as dádivas do Éden. Procurar ver a beleza e dedicar tempo para celebrar tudo que o mundo tem de bom. Evitar as pessoas de baixa frequência vibratória que desejam envolvê-los em pensamentos e atos negativos. Colocar em todos os pensamentos e ações apenas o propósito de servir ao bem maior. Como nós podemos ver, a nossa mudança é moral. E isso, a parte moral, nós temos que nos espelhar em Jesus, em Sai Baba, em Krishna, em Buda, que vieram nos mostrar o caminho do amor. Quem distorceu toda a ideia da religião foram os homens. Não foram aqueles que trouxeram exemplo, que vieram vivenciar, nos mostrar realmente o caminho, fomos nós. E nós temos essa culpa dentro de nós. Por isso que fica difícil o desapego. Nós estamos tão agarrados com medo da transição que nós ficamos, ai meu Deus, e agora? Não. O que nós devemos ter em mente é o seguinte: nós não somos o corpo, nós somos espíritos. Nós estamos aqui para aprender, para nos curar, para nos melhorar. E foi por isso que nós tivemos a oportunidade que nós pedimos. Esse é o momento de nós abrirmos o coração, colocarmos que nós temos ciência que nós somos deuses por palavras de Jesus, que nós somos luzes. Poderíamos fazer mais do que Ele. E Ele mesmo humildemente deixou essas palavras para nós. Falta nós temos consciência disso. E nós vamos adquirir a consciência, fazendo com que o perdão faça parte do nosso caminhar. Que o amor seja o carro-chefe em todas as direções. Que a caridade faça parte do nosso dia a dia. E não somente no sábado ou no dia que nós estamos ajudando a comunidade, que nós damos assistência. Nós podemos ser caridosos com palavras, com gestos e principalmente com amor. Lembrando sempre as palavras de Sai Baba. As mãos que servem são tão santas quanto as bocas que amam. Jesus, Sai Baba, Krishna, Rama, Buda, Zoroastro, tantos que aqui estiveram e tantos outros que aqui estão nos alertando e nos mostrando o caminho. Seremos alertados sim. E quando o momento chegar, que esses sinais, que já estamos à vista dos sinais que Jesus mencionou, quando vierem as provas, que nós somos São Tomé, só acreditamos quando a desgraça acontecer dentro de casa, aí é que nós vamos abrir o coração. Nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender. E se nós passarmos, nós estaremos aqui e seremos os escolhidos. Jesus fez a proposta e lançou a todos nós a parábola do festim de bodas. E nós sabemos que o rei, que era Deus, fez seu filho casar-se. E foi chamar a todos nas encruzilhadas. Muitos foram para o campo, foram para as suas atividades, foram para o shopping center, foram para os botecos, foram para os bailes e não foram ao casamento. E todos nós, tanto faz o momento, se é na transição ou é agora, passaremos por essa festa. Nós temos que ter humildade, porque já fomos convidados. Colocar o coração acima de tudo, aceitando esse convite e nos empenhando para que possamos realmente participar todos juntos, unidos em prol do amor que tanto repare sobre nós. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Roberto que sempre me ajudou, continua me ajudando,
agradeço a vocês aqui do templo, mas agradeço muito a Jesus. Muito. Eu fui acordado, sim. Eu fui acordado por Ele. Porque hoje eu estou muito envolvido com Ele. Tenho que melhorar demais, que ainda sou muito ruim. Mas as missões dele todos os dias me mostram o caminho a seguir. Que todos nós, juntos, possamos nos empenhar na melhor interior. Que todos nós juntos lembremos que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos todos irmãos. Muito obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar por Daniel. Não, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do que nós conversamos aí, estou à disposição. A pergunta que ele ia fazer é a seguinte: e se isso não acontecer? Ele fez essa para mim no carro. Aí a gente não pode acreditar mais nada, nem nas palavras de Jesus, né? Porque Jesus está nos orientando há 2000 anos e através do Evangelho nos orienta todos os dias. Mensagens vêm, mas uma coisa é bem certa: nós vamos ser orientados. Podem ter certeza disso. Esse contato com irmãos de outros lugares, aí outros planetas, vai nos ajudar muito. E vai cair a máscara de todas essas superpotências que tentam nos iludir, tentam nos enganar, né? Vai cair a máscara assim. Porque já está caindo, né? Como o dinheiro já está, sabe, o que o Saibaba já falou uns 4 anos atrás, sobre o problema momentâneo econômico do planeta. Os Estados Unidos, assim como aconteceu com a Rússia na perestroika, a Rússia era a superpotência. E todos nós tínhamos que a Rússia, nossa, tinha dinheiro para dar com o pau. Quando fizeram a abertura com a perestroika, a gente viu que eles tinham fila para comprar água, fila para comprar bolacha, Coca-Cola não tinha. Então, são coisas que depois o tempo vai nos mostrando, né? E os Estados Unidos têm uma dívida impagável. Eu não sou economista, mas eu digo para vocês o seguinte: eles devem 36 trilhões de dólares. Não tem mais para pagar, né? Então, ficam acomodando a situação. Então, esse caos financeiro mundial estava previsto e nas profecias estão bem claras. Nostradamus mostra isso na profecia. O Edgar Cayce fala também abertamente sobre isso. Um dos sinais das profecias são esses. Onde é que eu estava? Não lembro. Essas operações que você falou que não acontecer com os encarnados, os espíritos também, no outro plano, também vai ser alterado também, não? Também. Porque o planeta, ele tem a evolução dele é completa com a sua população, de encarnados e desencarnados. Por quê? Todos são espíritos. Uns estão na carne e outros não. E isso acontece. Quando nós passarmos para outra fase, aqueles desencarnados vão passar também. Hoje existem irmãos de luz, né, que nos ajudam, e tem aqueles da escuridão que tentam fazer com que isso não aconteça. Não tem como não acontecer. E eles ficam nos bombardeando com essas ideias para fazer com que a gente se adapte à vontade deles. De não existir transição, não tem como. O planeta vai ser feita a transição. Eles querendo ou não, nós querendo ou não. Isso aí é uma coisa que já vem lá de cima. Nós aqui podíamos ter mudado os cataclismos, principalmente os morais. Nós poderíamos ter mudado. Se nós, juntos, tivéssemos mudado moralmente o nosso comportamento. Mas o que aconteceu? Hoje nós sabemos meter a boca em todo mundo. Como eu estou fazendo hoje, falando que todo mundo é ruim. Eu não, eu sou bom. Né? Então, mas faz parte. Esses espíritos que já estão sendo degradados, já estão sendo levados para outros lugares. São aqueles que tiveram oportunidade. Jamais Deus, na sua bondade infinita, não ia dar oportunidade para todos aqueles que queriam.
Aí vem, começam a guerrear em nome de Deus, fazem essas coisas com drogas e tudo mais. Aí a oportunidade se esvaiu. Mas todos nós que estamos aqui estamos do outro lado. Né? E se voltarmos para lá antes da transição, faremos parte da transição da mesma maneira. O planeta todo muda, vai ser regenerado. Todos aqueles habitantes dentro ou fora do corpo físico vão ser também. E será que o ano que vem vai ser mais divulgado do que até hoje? Hoje parece que agora está começando a coisa, mas o ano que vem vai. E eu digo para você o seguinte, há 10 anos atrás eu falava alguma coisa disso, no nosso meio, ninguém comentava. E por que está se falando tanto? Porque nós estamos sendo incluídos. Os livros estão vindo através da mediunidade, as profecias estão à tona. Né? Nostradamus é uma coisa tão natural. Edgar Cayce, que é o profeta do sono, ele fez 14 mil previsões, errou duas. E duas que ele fez uma previsão para uma pessoa, era um gêmeo dele que aconteceu com o cara. Né? E a outra não aconteceu ainda. Quer dizer, então, são coisas que nós procuramos saber porque a nossa própria consciência, o faro psíquico nosso, está dizendo que vai acontecer. E isso já está dentro de nós. Isso não tem como tirar. Porque nós sabíamos desse momento quando estávamos lá. Pedimos para vir para cá, porque nessa transição a gente, sabe, para quem não for, vamos supor que não for aprovado, mesmo assim estará numa condição muito melhor. Porque deixará de ter pelo menos umas 3 reencarnações. Com o que vai passar aqui. Porque o que está aqui passa, mas o que está do outro lado passa também. Só que do outro lado nós vamos ter a consciência. Quando passarmos para a 4ª dimensão, tudo isso que é a couve, a cebola, isso que nós deixamos escondido para ninguém pegar para a gente comer, não vai ser necessário. Nós vamos usar a mente. Como do outro lado a gente usa a mente para se comunicar, para se alimentar, para fazer as construções, na 4ª dimensão nós vamos aprender isso bem rápido. Uma coisa que eu não entendo como que faz os espíritos disponíveis, Deus vai escolher as pessoas para salvar, nem todos têm a mesma oportunidade. O mundo é tão diferente, as pessoas não têm condições de acesso a muita coisa, e outros têm. Então, como que é assim, que dá para entender? Como que vai ser isso? Bom, primeiramente, cada um vem ao corpo físico através da necessidade que tem. Aqueles que vêm ricos, abastados de dinheiro, e que não fizeram nada nessa existência para ter o dinheiro através de heranças e outras coisas mais, acabam perdendo tudo. Mas veio para aprender a dominar o dinheiro. Teve oportunidade. Aqueles que passam dificuldade hoje, ontem, são esses que vieram nessa abastança e não souberam usar. Esses, a gente não pode condenar o rico. E também a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza. Por quê? Porque você tem toda a condição de você deixar o teu ego atrapalhar a tua existência. Você tem o poder na mão. Tem o poder para comprar um carro, para fazer festa, para fazer orgia, você tem o poder na mão. Quando você vem na humildade, na escassez, na dificuldade, é porque ou você, numa outra existência, fez aquilo de errado, ou você mesmo pediu para voltar nessa condição para que você tenha uma posição melhor. Outra coisa, nós passamos aqui, quantos anos? Nós vivemos bastante 100 anos, e do outro lado é eterno. Então o corpo físico vem para nos melhorar. É uma escola, é uma prisão? É. É um hospital? É. Mas é para a gente se melhorar e para a gente aprender. Então nessa transição, porque não era tão difícil um rico, era mais fácil passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque é muito difícil. Não, eu sei. Você diz que os pobres, tem muito mais pobres que passam necessidade, que passam fome, não é isso? Não. Então não tinha, vai ter alguém escolhido. Ah, mas aí então vai de conta com o que tinha falado antes. O escolhido, todos nós fomos convidados.
Todos. Sim, mas como que as pessoas que não têm acesso a essa informação, que não têm possibilidade de uma evolução, mesmo através da inteligência, você fala... eles vão saber, eles vão estar cometendo mil coisas erradas sem ter a possibilidade de saber. Não, vamos supor, se uma pessoa, vamos supor que no ano que vem, em 2012, se lá como for, as pessoas boas também morram nessa situação, morram numa catástrofe, onde várias pessoas boas morrem. Como é que a gente vai explicar isso que eles não foram escolhidos? Mas como é que você não vai explicar? Porque você explica. O corpo físico de todos nós vai ficar aqui. Então, não tem Nós somos, não, veja. Quando você vem para cá, na dificuldade, a falta talvez de esclarecimento, a falta da ciência das coisas que vão acontecer, são puramente nessa terceira dimensão. Por quê? Porque você, intelectualmente, já sabe, você já está angustiado. E eles também estão. Embora eles não tenham a oportunidade de ter o esclarecimento, como nós estamos conversando hoje, mas eles internamente já sabem, todos nós sabemos. Todos. Nós viemos aqui sabendo já do que ia acontecer. Então, nesses momentos, principalmente esses 3 meses, que serão um pouquinho antes da mudança, que vão acontecer coisas agradáveis, aqueles que têm a bondade dentro deles, tanto faz se estudou ou não estudou, a bondade está dentro deles. Né? Tanto faz ele ter o esclarecimento junto dele, não faz diferença, porque o amor está dentro dele, é inato, daquele ser, daquele espírito. Ele vai ser ajudado, como todos nós que temos esclarecimento. Nós somos esclarecidos, meio esclarecidos, e vamos ter que ter ajuda. Então todos vão ter ajuda. E os escolhidos são aqueles que foram puros de coração. Como disse aquela bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Porque essa que é o ensinamento maior. Nós sermos puros de coração. Esquecemos da inveja, da ganância, de todas as vicissitudes. A gente deixar isso para trás. Então, os escolhidos vão ser aqueles que merecem ser escolhidos. Tanto faz a casta ou a classe, não vai fazer diferença. Se você é bom, você vai ser escolhido. Se você é mau, é o que nós levamos para o outro lado. As coisas que fizeram. Não, porque eu acho que assim seria impossível. Não. Veja, os extraterrestres vão começar a descer e vão esclarecer muito mais gente do que eu estou fazendo aqui com vocês. Entendeu? Eles vão ter oportunidade. Eu entendi isso. Eu entendo que pode ser que aconteça tudo isso. Só que eu acho que vai acontecer uma coisa natural, acontece e tal. Só que eu não acho que não terá gente escolhida ou gente não escolhida. Acho que acontece, e os que vão e os que ficam. As coisas vão se mudando. Não, mas aí nós estamos... Não. Jesus foi muito claro. Jesus foi muito claro quando falou: bem-aventurados os humildes, puros de coração, que verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que ele quis dizer com isso? Não, ele entende isso, mas vamos supor, isso já estão se dizendo há 2000 anos. Há 2000 anos que a gente vem falando isso. Amanhã o mundo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, há 2000 anos que a palavra dele está aí dizendo que o mundo vai acontecer isso algum dia. E a coisa está acontecendo sempre. E tem pessoas que vão, tem pessoas que ficam. Eu acho que a coisa vai se modificando assim. Não consigo crer que vai ter. Veja, o desencarne de uma passagem aqui. Vamos pegar o Roberto. Desencarnou, voltou para o plano espiritual. Ele, enquanto esteve aqui, ficou nos orientando o tempo todo. Nos falando sobre isso, nos dando exemplo e fazendo, né? A caridade o tempo todo. Então ele foi exemplo para todos nós. Mas ele está desencarnado. Você acha que ele não vai ser escolhido? Porque ele desencarnou? Não acho que nem que ele vai ser escolhido, nem que está... Então, a cada um segundo suas obras. Palavra de Jesus. A cada um segundo suas obras. Entendeu? Então, Júnior, eu acho que o mais importante é pensar que todo mundo foi convidado. Todos. Sem exceção. Então, olha, agora, cada um, como você falou, uns vieram, vamos chamar, foi no shopping center, outro foi isso, foi naquilo, e o rei lá convidou todo mundo. Só que é a mesma coisa isso aí. Da maneira que você colocou. Muitos nem sabem o que vai acontecer em dezembro do ano que vem.
Mas também não procurou também. Não procurou também. Não, o amor é inato do ser, não é? Foi? Diante dessa percepção dessas mudanças todas de destruição, de dores, de confusão mental, a postura é assim, uma coisa séria, vigiar e orar. É porque, veja, nós já passamos por isso. No subconsciente nós já temos ativado isso. O que hoje está refletindo em nós? Angústia. Que esse faro psíquico nós já temos. Nós sabemos que vai acontecer alguma coisa. Vai ser amanhã ou depois de amanhã. A gente está nessa polvorosa. Mas nós já passamos. Quantos de nós são atlânticos aqui? Eu não sei, mas... Então, nós já passamos por isso. Nós temos a vivência disso. Esse faro psíquico, no momento certo, vai eclodir. Não tem como não eclodir. Então, o esclarecimento hoje é para quê? Para que a gente se vigie. Vigiar e orar. Então, o que? Nós temos que nos vigiar. Nós temos que, sabe, como o Roberto falava, o PTC lá, o PT, né? Paciência, tolerância e compreensão. Nós temos que fazer isso, praticar e ensinar os outros também. Se a gente tem um pouco de esclarecimento, quase nenhum, mas um pouquinho tem, quanto mais você ajudar ao teu irmão, é a lei do centésimo macaco. Nós fazemos o bem aqui, o outro faz ali, o outro daqui a pouco está todo mundo envolvido no bem. Tá certo? Então hoje a gente sabe, se todas as profecias e as escrituras nos falam que 1/3 da humanidade vai ficar, não é? Uns já acham que é 10%, outros acham que é 25%. Eu vou pela Bíblia, eu acho que é 1/3. É que 1/3 tem a condição de ficar. Né? Então essas coisas que vão acontecer, acontecem com o físico, o corpo, o espírito continua. A gente está pegado à matéria até hoje, porque o entendimento ainda falta. Mas esse faro psíquico, todos nós temos. E o Dúmbalo fala uma coisa importante. Pode acontecer no dia 21 de 12 de 2012, como pode ser, o intervalo vai ser até 19 de fevereiro de 2013. Entre 21 de dezembro e 19 de fevereiro. Nesse intervalo vai acontecer. Não tem como não. Não ficar muito ansioso, né? Não adianta. Não, por isso, essa angústia faz parte do nosso ser. Não tem como. Porque se a gente veio sabendo do que vai acontecer, você fora do corpo físico sabe, todo dia está fora do corpo físico. Você volta para o plano espiritual. Isso faz esse faro psíquico ficar pegando você. Entendeu? Então não tem jeito. Hein? Uma coisa, já viu uma coisa sobre que vai ter uma grande batalha espiritual nesse momento. Já está ocorrendo. E a treva vai tentar pegar o máximo de adeptos para ele. A regimentar. O que eles estão fazendo? Por isso que eu falei naquele livro, a Marca da Besta, do Robson Pinheiro, capítulo 10, ele fala exatamente sobre isso. Por que eles estão desesperados, ao lado escuro? Porque sabem que não tem volta. E sabem também que eles vão ser degradados para planetas mais atrasados possível, para que eles possam melhorar. Mesmo eles vão ter uma vantagem, porque vão se melhorar através do sofrimento. Então, eles estão, a psicosfera nossa do planeta Terra está escura. Se nós pegássemos a nossa visão, a clarividência, nos afastássemos do planeta, ficássemos na Lua e olhássemos a Terra, espiritualmente, a psicosfera está negra. Por quê? Porque é o nosso pensamento que está ali. Se 1/3 vai ser escolhido, esses 2/3 estão deixando isso escuro, porque é um mau pensamento, mas a gente pensa mal o dia inteiro. E está sendo bombardeado por essas energias o tempo todo. Porque eles querem regimentar o exército deles para o máximo possível, como se fosse funcionar. Por isso que nós estamos assistidos. Mas tem que partir de nós. Eles não podem pegar aqui e não, você vai ser bonzinho, senão eu vou puxar ele. Aí fica bonzinho e mente para ele que vai ficar bonzinho. Não, você tem que se melhorar. Mas a oportunidade é essa. É a encarnação. Essa escolha, muito direcionada, pouco infeliz. Essa escolha para o nosso comportamento. Eu entendo que tem vários livros também, agora tem
essa escolha, que o nosso comportamento, não favorece esse Não, claro, claro. Senão a gente não ia, se pudesse existir, nós estou perdido. Vamos aumentar bem a população do planeta X, né? Então. A gente tenta melhorar, para ver se a gente tem mais uma consciência melhor, mas assim, claro, se você acha que só tem essa existência, é uma coisa muito Não, possível, né? exatamente. Então, por isso... Analisando tudo, né, todas as existências aí... Não, é claro, veja, como ele falou, tem aqueles humildes que vêm e não têm a oportunidade de pegar um livro, de ter esclarecimento, que não sabem o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas eles têm um faro psíquico, como todos nós. Todos que pediram a oportunidade de estar nesse momento têm o faro psíquico. Não tem jeito. Eles sabem o que vai acontecer. Sabe? E de uns 10 anos para cá, todos nós estamos sendo, de um jeito ou do outro, orientados. Nesse livro da Transição Planetária de Valdo, que até eu ia falar alguma coisa, mas não me tiraram da atenção, é o seguinte: ele, com a inteligência, né, dele, ele nos coloca o problema que foi aquele tsunami, o lado espiritual do tsunami, não o lado físico. O que aconteceu com o lado espiritual? Talvez, você já leu esse livro? Então leia. Porque ele dá uma visão das coisas que vão acontecer, de qual será o comportamento do lado espiritual. Por quê? Porque nós precisamos de esclarecimento. Se nós sai do corpo físico, fica perdido. E aí a escuridão vem e é mais um soldado para ele. Você não sabe onde está, não sabe o que aconteceu. Né? Não. Claro, com certeza. Mas o problema nosso é o seguinte: nós somos apegados ao corpo físico. A gente fica olhando no espelho, hoje eu estou lindão, amanhã eu vou estar melhor, e daí a gente vai lá e faz uma plástica. E aí você tem um karma que era para ter sido resgatado e você fez plástica. Quer dizer, tem uma coisa aí que você já deixou para trás, né? Por que a gente envelhece? Porque precisa. Porque a sobriedade vem com a idade. Tem quantos que fazem mal, daí vai chegando uma certa idade, viram uns humildinhos, ficam apanhando o dia inteiro, e daí viram humildes e acabam aprendendo. Porque é a razão, né, que chamam a idade da razão. Então todos nós passamos por isso. E vamos passar. O que a gente não pode ter, e o Drúbalo sempre fala, é medo. Nós temos medo, do corpo físico. Bom, se a gente pudesse ser tirado hoje, nós não ia passar um monte de coisa, né? Mas acontece que esse medo toma conta da gente. E essa angústia de que vai acontecer, mas não sei que dia, não sei que hora, isso fica martelando. E quanto mais você vai estudar, eu peguei 18 livros para conversar em 50 minutos aqui. Tinha coisa nesses 18 livros que eu não tinha noção. Que eu sabia alguma coisa, mas sabe, tudo soma. Né? Então eu passei para vocês algumas coisas que me foram permitidas, outras não. Existe aqui um professor um livro de Notre Dame que diz que pessoas serão perseguidas por isso. Levando a questão de que uma coisa maldita todo ser humano lutar pela vida, lutar pela sobrevivência, onde ficaria na hora X em que tirão no meio do caos pessoas querendo matar pessoas honestas, a gente não vai poder se defender? Tem uma passagem de Jesus que diz assim: a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Quem tem o direito de interferir no karma de quem? Saibaro foi claro muitas vezes que ele podia interferir no karma nosso, inclusive do planeta. E ele não fez. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos os resgates a fazer. Né? Como aquele menino que foi arrastado no acidente lá, que roubaram o carro, o João Vitor, prendeu o cinto no menino, ele foi arrastado, os bandidos fugiram com o carro. Depois veio a mensagem dele, dizendo que ele fazia isso lá em Roma. Então a gente tem os resgates, a gente tem as nossas obrigações, que nós não temos no físico noção. Né? Então, Jesus sempre foi nos dando as dicas, a cada um segundo suas obras. E vai ser assim, e na passagem também. Então, se nós fizermos o bem, muito bom.
Se nós fizermos o mal, aí é o problema. Diga. Sim. Você falou que as pessoas viram o sonho, físico e espiritual, por causa do volume. Né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. E o que acontece? Nós estamos aqui, é que a nossa visão tridimensional não deixa ver a quarta dimensão, quinta, etc. Nossa visão ainda é fraca. Nós podemos ver isso aqui. Eu vejo muito pouco ainda porque eu tenho catarata. Então aqui, ó, vejo bem menos. Né? Então, essa visão, se nós tivéssemos a clarividência 24 horas por dia, nós íamos ver isso o tempo inteiro, porque eles já estão fazendo. Se imagina evacuar 4 bilhões e meio de pessoas. Não dá nem para calcular. Tá certo? No Brasil nós somos 200 milhões de pessoas, é um troço que é um absurdo. Imagina 4 bilhões e meio de pessoas encarnadas, que vão ser evacuadas. Né? Então, a aproximação do planeta X é uma ajuda, que vai se abrir um portal que vai sugar, vai ser um portal que vai levar a maior parte desses espíritos. Aí vai ser espiritual. Mas muitos desses fisicamente são tirados e depois também tem o translado, tem muita coisa que vai ser nos ensinada pelos extraterrestres. Teve um desses livros aqui, que eu nem fiz aqui, que comentou bastante sobre isso. Porque é uma dúvida que fica, será espiritual ou física? E eles falam, física e espiritual. Mas será Para cada lugar... Oi? Será consciente ou inconsciente? Muitos conscientes, mas muitos inconscientes. E esses que vão para o planeta X, eles vão completamente inconscientes, porque vai ser por um portal, sabe? Entra e vão ser sugados pela energia, né? Essa energia. Inclusive a escuridão do nosso planeta provavelmente vai ser transferida para o planeta X. Justamente pela atração magnética que vai ter com o lado escuro. De transição. Não, isso já... Por exemplo, esses que vêm para fazer essas barbaridades aí, que a gente vê, né? São irmãos nossos, mas a gente vê que fica meio assim, até triste, né? Pelas atitudes, esses não tem mais como encarnar aqui, já, sabe? Então, não se perde o tempo, né? Para querer fazer com que agora em um ano ele fique bonzinho. Não tem jeito. Então, isso a cada um, segundo suas obras, já está delineado que ele vai ser degradado em outro lugar. Isso já está acontecendo há muito tempo. Vamos seguir a última pergunta para nós. Não, mesmo porque, né, Júnior, não é a primeira vez que isso acontece. Não, o espírito já está acostumado, já, porque se o espírito, a vida dele, já está com 3 milhões e meio, e a cada 13 mil anos acontece isso, então já estão, olha, já andamos por tudo quanto é lugar, então já estamos acostumados. Não, veja, todos nós já foi a pergunta. pronto, ele já se acostumou com a história. O problema é se o espírito nasceu há pouco tempo, ele se espanta, mas nós estamos acostumados já a isso aí já. Veja, nós devemos ter participado de várias mudanças, né? Porque muitos de nós veio aproveitar esse momento. Porque planetas como o nosso, de provas e expiações, tem bilhões. Né? A gente não tem como... E todos eles passam pelos níveis evolutivos, todos. Né? Então começa como um planeta atrasado, daí vem o provas e expiações, depois regenerador, mundos felizes, né? E assim. Então todos eles passam por transições, faz parte. Assim como a Terra já foi um Sol, já foi do fogo, foi esfriando. A Lua é simplesmente o Sol de ontem. Né? A Terra vai ser a Lua amanhã, e o Sol também. Então, são as coisas que caminham para a evolução. E tem a lei da transformação. Só uma última perguntinha. É lei de Deus, não é dos homens. Estou falando que também até a Lua vai sair fora. Não. A Lua vai ser Não, porque fala que ela ficará, nesse momento, ela ficará 11 vezes mais perto da Terra, mas não vai ser.
Porque a atração da Terra ela é muito forte. Embora o planeta X seja um planeta maior, que tem luas também, não vai sugar a Lua. Ela vai, a atração da Terra vai fazer com que ela fique mais próxima ainda da Terra. Agora, vários escritores falam que esse planeta vai passar entre a Terra e o Sol. E outros dizem que vai passar ao contrário. Que a Terra vai ficar entre o planeta X e o Sol. Mas eu acredito que seja ao contrário. Não, é que até pelo papel que ele vai servir e pelas escrituras que falam que ele será visível a olho nu, que ele que vai deixar a gente na escuridão, então tem que ser na frente do Sol. Ele que vai causar eclipse. Tá bom? Agora, se alguém quiser mais alguma coisa, daqui para frente é $500, né?